Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Sejamos todos nós muito bem-vindos. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Então, meus irmãos, vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos para facilitar a concentração. Vamos nos transportar para ficarmos sentados ali à beira do lago do Tiberíades, o local preferido de Jesus, onde ele falava todo final da tarde. E a multidão sempre aguardando. Todos nós, Senhor, a multidão com sede. Vivemos, Senhor, com muita sede. A luta do dia a dia, a dificuldade em família, a luta profissional, a corrida em busca do necessário. Isso nos promove, Senhor, muita sede. E é só a tua água que nos alivia. Que nunca nos falte, Senhor, a tua água, para que possamos sempre beber da tua fonte. Nós lhe agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos em um só lar, estudando o teu Evangelho. Hoje iremos estudar sobre o julgamento, atitude que estamos sempre prontos, Senhor, para julgar, ferir e apontar. Nunca nos colocamos na condição de servir, de compreender, mas sempre de julgar. Pouquíssimas atitudes na posição de ouvir. Que nessa noite, Divino Amigo, o Senhor possa nos inspirar através dos amigos espirituais e que essas lições possam sair de apenas o movimento de uma informação, para que possa se tornar algo que a gente compreenda e viva, que é a atitude, a realização. Cada um de nós, Senhor, aqui estamos, e alguns carregando dores, medos, ansiedade. Alguns, Senhor, querendo falar contigo, interceder. Então, nesse momento, Senhor, cada um de nós, em particular, iremos elevar o pensamento até Ti para conversar contigo em secreto. São os nossos pensamentos, Senhor. São os nossos amores que nós intercedemos através da oração. Nós te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso Evangelho dessa noite. Graça te damos, amor de nossa vida. Que assim seja.
Vamos nós então? Vamos lá. No Evangelho, nós temos: não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas vamos primeiro pegar a citação de Mateus. Não julgueis, a fim de não serdes julgados. Por que ele fala isso? Não julgueis, a fim de não serdes julgados. Presta atenção. Se eu consigo julgar uma cena, subentende que eu tenho conhecimento para isso. Eu consigo identificar, eu consigo julgar, dar até sentença. Quando eu faço esse movimento, eu acabo me expondo também para ser julgado. Por isso é que ele diz: não julgueis a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. É como se fosse assim. Vamos lá. Vamos trocar isso aqui em miúdo para a gente entender de uma forma muito simples. Vamos supor, na sua vida, no seu cotidiano, você acaba criticando e julgando as pessoas que comem açúcar. Então você fica: gente, você não pode comer açúcar, açúcar isso, açúcar aquilo, açúcar não sei o quê, açúcar não sei o quê. E você se torna um militante do açúcar, né? Perseguidor de todos aqueles que comem açúcar. Que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser chato. Açúcar faz mal? Faz. Mas cada um é que se vire, cada um é que responda. O corpo não é nosso. O corpo é da pessoa, a pessoa que vai ter que viver com essa situação, né? Se a pessoa pedir um esclarecimento, a gente dá, mas a gente ser um perseguidor do outro é para acabar, né? Mas vamos lá. Vamos dizer, então, que você se torna essa pessoa que critica todo mundo. Mas, em quatro paredes, escondido, lá está tu com açúcar. Como é que fica a consciência de um ser humano desse? É exatamente isso. Com a medida que eu julgo o outro, com essa mesma medida eu serei julgado, porque é a minha consciência. Mas, tia, então a minha consciência não vai julgar. Gente, ninguém consegue ludibriar a consciência. Quando a gente está encarnado, a gente tenta disfarçar, a gente foge dela. A gente tenta escapar da consciência. É por isso que nós temos um alto índice da felicidade química, um alto índice de pessoas que são extremamente espalhafatosas, gargalhadas muito alto, falam demais, estão sempre tentando. Isso é fuga. A pessoa está tentando fugir da própria consciência. Então, quanto mais barulho ela fizer, menos ela vai conseguir pensar. Tem pessoas que não conseguem parar um minuto. Todo dia tem que inventar 1000 coisas para fazer. Tem que ter uma vida social superativa, porque se parar, deprime. O que é isso, se não a consciência de culpa? Tristeza é uma coisa e depressão é outra, tá? Deprimir-se está ali no processo do entristecimento, né? A depressão já é uma doença, é patológico. Chegou num nível muito maior. Então, ninguém consegue dissimular. E quem vai nos julgar é a própria consciência. E ela não pega leve. Então é por isso que ele diz: com a medida que tu cobraste, tu vai te ser cobrado. É como se dissesse: mas Conceição, tu fala para não comer açúcar e tu tá comendo açúcar. Tu tá comendo bola aqui escondido. Que tipo de ser humano tu é? E fica aquilo aqui dentro. E dá uma vergonha que a gente não consegue olhar de frente. A gente tem que abaixar um pouco a cabeça. No segundo, o item 12, o professor Denizar, ele vai pegar a passagem do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Esse capítulo do Evangelho de João vai trazer a história da mulher adúltera. O mundo espiritual, para aqueles que já estão numa condição de estudar, eles têm acesso aos arquivos do mundo espiritual, da história do planeta Terra.
Então, se eu quiser estudar sobre o período dos dinossauros, nós estamos falando aí de milhões de anos atrás, tem esses arquivos no mundo espiritual. Agora, tu acha que o arquivo do mundo espiritual, tu vai lá pegar um livrozinho para ler? Vamos pegar, nós estamos no ano 2025. Hoje, quando você quer ver algo, estudar algo, você pode buscar uma plataforma da internet, dentro da internet, ali uma plataforma, e você vai ver filmes contando uma história. Isso aqui na Terra, num planeta que ainda é um planeta de provas e expiações, onde temos um grande número, a maior porcentagem de espíritos da terceira ordem. Agora imagina o arquivo do mundo espiritual. Então, quando Humberto de Campos, um escritor próximo da linguagem humana, não é porque ele é o melhor, não, é um escritor próximo da linguagem terrena, que tinha acabado de desencarnar, se não me falha a memória, 2 ou 3 anos depois ele começou a psicografar. Mas Humberto de Campos foi convidado por Emmanuel para trazer as histórias de Jesus. E óbvio que ele se preparou para isso, ele buscou os arquivos. E Humberto de Campos esteve com Jesus? Não sei. Mas ele bem diz na obra Boa Nova os arquivos do mundo espiritual, né? As histórias do mundo espiritual. Então ele buscou a história, compilou, fez o livro e depois ele trouxe o livro para a Terra através de uma psicografia. Então, nesse livro de Humberto de Campos, que vai nos trazer a história da mulher adúltera, que vai estar lá no livro Contos e Apólogo, capítulo 14. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que Madalena era uma meretriz rica e ela servia aos patrícios romanos e ela morava numa vila principesca, ou seja, uma vila chiquérrima. Madalena era uma prostituta da alta classe social romana. Tamanha sua beleza. Madalena foi aquela que pegou aquele perfume caríssimo. Ela era rica. Aquele perfume caríssimo, era um óleo caríssimo. Foi até a casa, inclusive, de um dos seus clientes, se jogou no chão, colocou aquele perfume nos pés de Jesus, as suas lágrimas caíam nos pés de Jesus e ela enxugava os pés de Jesus com os próprios cabelos. Essa é a Madalena, que inclusive era uma das mulheres que estavam aos pés da cruz. E que depois ela foi viver com os Jansenianos. Abriu mão realmente da prostituição, abriu mão da vida que levava para seguir Jesus. Na obra Boa Nova tem um capítulo direcionado a Madalena. Quando Madalena foi atrás de Jesus para conversar com ele, o próprio Pedro ficou assim olhando meio desconfiado, né? E eu olhando assim, poxa, Jesus conversando com uma prostituta, né? Muito puritano, né? E Jesus é Jesus. Jesus está para todos. Agora, o que a gente tem que entender é que quando ela se encontrou com ele, ela deixou de ser prostituta. Isso é muito diferente. Ela decidiu seguir Jesus. Então, Jesus não estava ali acoitando a prostituição. Ele libertou Madalena da prostituição. E ela se permitiu se libertar, porque ela já estava cansada. Ela tinha uma dor crônica, uma dor de cabeça crônica. Um mau humor muito grande, uma irritabilidade. Porque ela tinha sede de amor. Ela tinha vários homens que a desejavam. Mas ela queria encontrar o amor. E ela encontrou esse amor na fala do Cristo. Então, essa é Madalena. A história que João vem nos contar é a história de uma mulher que não tem nome. Não é Madalena.
Então, a gente precisa ter esse esclarecimento, porque, infelizmente, as pessoas ainda não estudaram a obra Boa Nova. Nós, espíritas. E a gente acaba falando besteira. Então, a gente tem que entender que Madalena era, sim, uma meretriz, uma prostituta, mas de alto nível. Protegida pelos romanos. Gente, o Império Romano administrava a Palestina. Quem que ia tocar na Madalena? Então, essa não. Essa aqui era uma mulher. E aí a gente vai entender agora o que está por detrás de tudo isso. Por isso é que eu trouxe o livro Contos e Apólogos, de Humberto de Campos. Antes de entrar no Evangelho de João, posso ler para vocês a lição do discernimento, capítulo 14. Olha, eu vou ler para vocês calmamente. Prestem bem atenção. Fim da cena brutal em que o povo pretendia lapidar é apedrejar, tá? Lapidar a mulher infeliz na praça pública. Pedro, que seguia o Senhor de perto, perguntou zelosamente, né? Perguntou ali, interpelou zelosamente. Aí vem Pedro e diz: mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Olha a ideia de Pedro. Abrir os braços, ou seja, receber, né? No espetáculo deprimente que acabamos de ver, não será proteger o pecado? Porque o que Jesus fez? Quando aquela mulher foi jogada aos pés dele, e o povo jogou aos pés dele, com um único propósito, deixar Jesus numa situação difícil. Ninguém estava preocupado com a mulher. Os fariseus não estavam preocupados com a mulher. Primeiro que era uma mulher pobre. Era assim e continua sendo assim. Infelizmente, as pessoas são avaliadas pelo que têm. A pessoa é uma pessoa pobre, tem uma atitude equivocada, todo mundo vai criticar. É uma pessoa rica, tem uma atitude equivocada, todo mundo, oh, não. Não mudou. Então, ela era pobre. Então, quando a mulher foi jogada aos pés de Jesus, a lei de Moisés, lembra lá o livro Levítico, mandava apedrejar uma mulher até a morte. Se ela, e adultério, não é, ela estava traindo o esposo, não é isso. A própria prostituição já era um adultério. A lei manda apedrejá-la até a morte. E tu o que dizes? Jesus não podia dizer, Moisés está errado. Apesar de ter o 5º mandamento, não matarás. Porque isso, Moisés é um legislador. Ele construiu leis para aquele povo, para aquela época, para aquela sociedade. Que foi necessário algumas. Umas ele exagerou, né? Mas era uma forma de conter. E aí o que Jesus fez? E a mulher lá, aos prantos nos pés. Jesus se abaixou, riscou alguma coisa no chão. Quando ele levantou, ele veio com essa pérola. Aquele dentre vós que nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí ele desceu e continuou riscando. Diz o texto de João que os velhos foram os primeiros a saírem. Cada um foi soltando as pedras. E ficou só Jesus, os seus discípulos, né? E ela. E aí ele que pergunta, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Aí ela foi, quando ela olhou, se for o Senhor disse, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A gente assim, vá e não se prostitua mais. Vamos ver aqui como que Humberto traz essa história agora do lado espiritual, né? Contada dos arquivos do mundo espiritual. Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou zelosamente. Eu estou repetindo. Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Olha como a cabeça de Pedro. Jesus meditou e respondeu. Gente, isso é o máximo, olha.
Eu acho muito legal o mestre dos mestres, o maior de todos, pensa, medita antes de responder. E nós, os perturbadinhos, alguém nos indaga, a gente já vai atropelando. E depois diz, ai, não devia ter falado isso. Se alguém te indaga, nós temos que adquirir esse hábito de pensar, meditar, para poder responder. Pensar nas palavras, pensar na pergunta. E nesse ato de pensar, a gente pode até receber uma inspiração. E é legal esse silêncio porque você deixa o outro também pensando. Mas a vaidade, o orgulho, faz com que a gente, para dizer que a gente sabe, a gente responde logo. É o movimento da vaidade e do orgulho. Respondeu Jesus: Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Seremos sempre julgados pela medida que julgarmos os nossos semelhantes. Eu contei a historinha do açúcar. Clamou o apóstolo irritado. Gente, eu digo, o Pedro ficou irritado. Perguntou irritado. Ele estava irritado. E aí, porque ele era muito agressivo. Mas o que eu acho interessante nisso é a posição do líder. Então, o líder, ele dá liberdade para o outro se expressar. Então, Jesus é um líder natural, onde as pessoas se sentem à vontade para se expressar, porque ele não é temido, que é bem diferente de ser respeitado e seguido. Clamou o apóstolo irritado: sim, compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos, mas porventura conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Ou seja, ela merecia morrer, né? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Jesus ali. Pedro querendo dar lição de moral para Jesus. Pedro querendo ensinar Jesus. Pedro está criticando Jesus. Mas, Senhor, o Senhor não devia ter feito isso não, Senhor. Olha como a gente é perturbadinho. A gente quer ensinar para Jesus. Mas às vezes a gente não faz isso. A gente não dizia, acho que Deus errou. Olha a nossa falta de respeito à divindade. E a gente é tão perturbadinho que a gente acha que a nossa ideia é melhor do que a de Jesus. E Pedro aqui está dando lição de moral para o Senhor. Ante as duras interrogações, o Messias observou sereno, calmo, tranquilo. Por que Jesus não se irritou com Pedro? Porque Jesus não é vaidoso. Se Jesus fosse vaidoso, ele dizia, mas como pode, hein, Pedro? Quem és tu para falar comigo desse jeito? Eu sou um Cristo, me respeite. Isso é coisa pra gente. Que a gente se melindra e se irrita com o tom da voz do outro. Isso é coisa para espírito da terceira ordem. Jesus, calmo, tranquilo, sereno. Porque o doente era Pedro, não era ele. E Jesus conhece todos os lados da história. Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a sua extensão dele? Porque quando a gente faz um julgamento, a gente acaba avaliando só um lado, só um ponto. A gente não conhece todo o contexto. E muitas vezes a gente acaba ouvindo um lado e já sai ali tomando parte por tudo. Julgando, atacando, gritando. Não. Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele?
Sabemos acaso, olha só, olha as perguntas. Sabemos acaso quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher? Quantas lágrimas? Desventurada mulher, até a queda fatal no grande infortúnio. Olha aqui Jesus, porque ele só está pensando na vida externa. Jesus está mostrando a dificuldade interna. É tipo assim, o que a levou a ser uma prostituta? O que aconteceu para ela chegar nesse nível? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro, para empurrá-la à prostituição? E quem sabe, Pedro, essa desditosa, né, essa triste irmã, terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades? Quantas vezes? Por uma necessidade material. Lembra que nessa época a mulher não podia trabalhar, gente. O discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça, a lei, né, acrescentou: de qualquer modo, a corrigenda é inadiável e imperativo. Tinha que ter punido. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados que precisamos punir. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Geralmente, as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? Tipo assim, quem faz escondido. Se ela foi pega, por que ela fez para ser vista? Porque, meus irmãos, se a gente for jogar pedra a quem anda traindo, vai faltar pedra, viu? Nos dias de hoje. E sempre foi assim. No passado também. Mas você faz o quê? Escondido. Porque a gente sabe que é errado, então a gente tem que fazer escondido. E é isso que Pedro está perguntando. Jesus sorriu, complacente, e tornou: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? O pescador de Cafarnaum acentuou contrariado. O responsável devia expiar semelhante delito, o homem, né? Sou contra a desordem e na gritaria que presenciamos, estou convencido de que o cárcere, a prisão e os açoites deveriam funcionar. Para ela, para o homem, para todo mundo. Nesse ponto do entendimento, velha mendiga que ouvia a conversação, uma pedinte, caminhando vagarosamente, quase junto de Jesus e Pedro, exclamou para Simão, surpreendido. Olha só, presta atenção. Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Ou seja, essa senhora é tia da moça que ia ser apedrejada. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos-nos daqui quando fomos assaltadas, ou seja, atacadas por um rapaz que, depois de empurrado pela minha sobrinha, em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para lapidação. Olha que interessante. Na verdade, foi um cidadão que foi tentar tirar o dinheiro dela. Ela foi para a luta com ele. E nesse movimento de luta, de agarração, ele saiu e denunciou ela como uma prostituta aos fariseus. E aí, como era uma pessoa que não era importante, e o que eles queriam era tentar Jesus, pegaram essa pobre coitada e jogaram nos pés de Jesus. Só que ela poderia ser morta. Qualquer semelhança é mera coincidência. Como existe isso ainda hoje?
Abeirávamos daqui quando fomos assaltada por um rapaz que, depois de empurrado por ela em uma luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para lapidação. Simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, merecedora de uma sorte melhor, não tem tido até hoje uma vida regular. Ela era prostituta. Mas naquele momento ela estava indo na feira, ela foi comprar, ela estava com dinheiro. A mãe dela paralítica. Ambas estamos feridas e com dificuldade tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faze a justiça. É por isso que toda vez que eu pego esse texto, que vai falar da mulher que foi apedrejada, eu gosto de trazer esse material. Você faça a justiça, explica para o povo. Então, se está aqui nessa obra, para que a gente possa conhecer esse lado da história. O que verdadeiramente aconteceu com aquela mulher que foi jogada aos pés de Jesus? E onde está o miserável? Olha como Pedro era, né? E onde está o miserável? Gritou Simão, enérgico, diante do mestre, que eu seguia bondoso. Jesus, calma. Aí a senhorinha disse, ali. Ele ainda estava por ali no meio. Informou a velhinha com a alegria de uma criança reconduzida repentinamente à alegria. E apontou uma casa de peregrinos, para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que observava sereno. Pedro foi na frente, querendo pegar o cidadão, né? Por trás da antiga porta, escondia-se um homem, trêmulo de vergonha. O cidadão que foi para a briga corporal e que denunciou a moça. Pedro avançou de mãos fechadas, mas a breve segundo parou, pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafá, pupilo protegido de sua sogra. E comensal, ou seja, fazia parte ali das refeições da sua própria mesa. Era alguém que frequentava a casa dele e que a sogra de Pedro tinha maior cuidado com o Efraim. Seguiram o Messias com piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava a intenção diferente. Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo, à maneira do menino necessitado de proteção, e gritou: Mestre, mestre, que fazer? Era o irmão adotivo da esposa dele. Foi ele que aprontou. E ele queria já matar, queria fazer. Olha aí, a coisa estava dentro da casa dele. Jesus, porém, acolheu amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. A fala do nosso Senhor Jesus, a fala de Humberto de Campos, nos trazendo essa história detalhadamente, nos fala para nunca realmente. Porque hoje você julga uma situação, amanhã o teu filho, a tua irmã, ou até você pode estar fazendo até pior. O melhor percurso realmente, o melhor caminho a seguir é... Fica calado. Façamos uma prece. E que possamos aprender com a lição de hoje a não julgar. Silencia. Gente, julgar é ir a público. Difere de você sentar com um amigo, com amiga, para desabafar. É isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente diz, senta aqui, eu preciso falar uma coisa que, olha, não foi fácil. Eu vivi isso, assim, me sentia assim. A gente precisa fazer isso. Mas você escolheu uma pessoa para falar, para desabafar, para dizer onde está doendo, para dizer que não gostou. Agora, quando você sai minando, ou você vai a público e vai sentenciando, aí é para acabar. Cuidado. Não julgues
para não serdes julgados, tá bom? Para finalizar, o Evangelho de João. Item 12. João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Então, os escribas, né? Os escribas eram como se fossem os secretários, né? E os fariseus, que eram os doutores da lei, aqueles que ensinavam, lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. E lembra que é tudo mentira. Mas tinha acontecia... Gente, quem já leu a obra Paulo e Estevão? Por que Estevão foi preso? Paulo pegou um funcionário e fez com que esse funcionário, pediu desse funcionário para que ele fosse até o Sinédrio fazer uma denúncia mentirosa. Bastava uma denúncia. E aí chamava o acusado, e ali o acusado poderia se defender ou não. E então a gente vê que foi uma mentira. Então existia isso, como também existe hoje, né? Aí ele pergunta assim: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é a tua opinião sobre isso? Os homens não tinham problema, não. O problema era a mulher não poderia, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Assim diziam para o tentar, lembra? Colocar Jesus numa situação difícil. E terem de que o acusar. Porque se Jesus dissesse assim, Moisés está errado, pronto, era suficiente, prende Jesus. Ele falou de Moisés. Entendeu? Eles queriam, era uma pegadinha mesmo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, né? E o que tu dizes? O que tu diz, né? Ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo Jesus falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos, lembra? Já viveram mais tempo, né? E ficou Jesus a sós com a mulher, colocado no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou. Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai e não peques mais. Ou seja, não se prostitua mais. É linda essa passagem e nós vamos parar aí para no nosso próximo encontro nós darmos continuidade. E aí já vai ser o comentário dessa passagem, né? Foi bom? Então vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus por mais um evangelho que nos foi concedido, né? Te ergue nesse momento em oração, receba esse amparo da espiritualidade amiga através do passe coletivo. Traga em sua mente o nosso Mestre Jesus. E nós gostaríamos, Senhor, de te falar: muito obrigada, Mestre. Muito obrigada pelas lições dessa noite. Muito obrigada, Senhor, por nos ensinar que devemos pensar, meditar antes de abrir a boca para falar. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar a não julgar a ninguém. Obrigada, Senhor. Obrigada para nos ensinar a entender que devemos olhar todos os lados para poder compreender o outro. E obrigada, Senhor, por nos ensinar que com a mesma medida que eu julgo, com essa mesma medida eu serei julgado. E o melhor, Senhor, é aprendermos verdadeiramente a colocar o foco em nós, nas nossas atitudes, para poder aperfeiçoar
se libertar de atitudes equivocadas. Que possamos fazer sempre uma autoavaliação, um autojulgamento, para que possamos ter mudanças. Temos tanto trabalho para fazer em nós mesmos que não deveríamos, em hipótese alguma, desperdiçar o nosso tempo julgando e criticando o outro. Obrigada, amor querido, por mais esse encontro, por essa oportunidade ímpar de fazermos o nosso Evangelho no Lar. Que a tua paz possa envolver a todos nós e esse nosso país, esse nosso Brasil brasileiro. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.